Amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, uma excelente boa noite! São agora 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Eu sou Márcio Lorega, analista de investimentos, investment coach e economista da Mais Money, e venho trazer para vocês a partir de agora ele, o fechamento do mercado, o fechamento do Ibovespa, com as informações relevantes no Brasil, no mundo, para que você fique devidamente antenado, conectado com toda essa gama de informações que eu vou passar para vocês a partir de agora, sem mais lero-lero. Mas nesse momento, como eu mesmo estou fazendo aqui, compartilhe com amigos seus, marque-os para que eles possam aí receber também essas informações, conhecer um pouco a respeito desse mercado, se antenar e aí também pensar até mesmo em colocar alguns recursos aqui sobre as devidas orientações, para que não fiquem aí se sentindo um peixe fora d'água com suas rentabilidades que não estão satisfatórias. Eu sei, eu entendo e compreendo e digo a vocês, vocês podem ter rentabilidade diferente do que vocês possuem hoje. Basta vocês seguirem-nos aqui, nos acompanhar, começando a pegar as dicas, e aí vocês vão começando a tomar gosto vendo que o mercado não é esse bicho de 7 cabeças todo que falam por aí. E aí sim você vai conseguir se aproveitar do melhor que a Bolsa tem a oferecer, seguindo aqui nossas dicas, acompanhando. Mesmo que ainda assim ser investidor mais, a gente já passa muita coisa para você, tem muito conteúdo, se inscreve no nosso canal, acompanha a gente e você vai se dar bem. Segue minhas dicas e vamos que vamos. Galera, hoje a gente teve aí um dia avassalador, né? Foi um dia forte, um dia que o mercado ficou bem mexido, acabou aí ficando bastante sensível. E não foram poucas as informações que fizeram ele mexer, não somente lá fora, mas também aqui no Brasil. Ou seja, o cenário que a gente vinha se sustentando com relação aí às eleições, a questão do Bolsonaro ter levado esse primeiro turno, ter botado uma boa vantagem que empolgou bastante o mercado, face à visão que ele tinha, na questão de privatizações e tudo mais. O mercado olhava com bons olhos, questões de reformas que fossem bem adiantadas, que saíssem, toda essa gama de informações que o mercado aí comprou com a questão da entrada do Paulo Guedes para ser ministro da Fazenda, conforme ele mesmo já havia ventilado. E a gente foi nesse fluxo positivo e viemos aí subindo constantemente, até antecipando vitórias dele ao longo desse período. Agora, após todo esse auê, toda essa força que o mercado demonstrou, esse apoio ao Bolsonaro forte, que foi aí incluído desde o início em que ele começou aí a falar a respeito de eleições e tudo mais. O mercado ainda tinha um pouco de receio, queria Alckmin, mas depois ele foi mais diretamente focado com relação a esses gracejos. A gente teve aí sim um mercado mais conectado com o Bolsonaro e comprou realmente a ideia ali na reta final do primeiro turno. Passou esse auê todo, a gente ficou com um cenário hoje pesado, porque ele declarou algumas coisas que deixaram os investidores em geral um pouco mais temerosos. Principalmente os analistas de mercado ficaram bem intensos. E aí não só caímos, como caímos forte e seguimos aí o mundo num cenário de queda pesada. Pô, Márcio, mas a gente não estava indo tão bem, não foi uma notícia tão negativa assim, mas eu digo para vocês, foi negativa pela interpretação e principalmente a expectativa que o mercado criou. Esse foi o grande problema. O mercado entrou, como eu sempre digo, sempre reitero aqui para vocês, a euforia mata o mercado, mas a gente vive de mercado de ações entre as duas relações de euforia e depressão. A euforia e depressão, elas acabam fazendo com que o mercado suba muito além do esperado e também caia muito aquém do que se espera, desça muito mais a ladeira.
Nessa atuada, precificou-se a vitória de primeiro turno, precificou-se uma vitória de segundo turno, precificou todas as reformas de uma vez só, precificou a Previdência rolando esse ano, privatização de elétrica, enfim, tudo. Você possa imaginar, foi computado e jogaram tudo para cima de uma vez só. Quando ele veio fazer o discurso agora, veio comentar de que literalmente não é bem assim, reforma da Previdência não vai ser essa do Temer, vai ser uma que ele vai modificar, vai alterar, para melhor, para menor, não importa, o mercado viu, putz, não vai ter nada esse ano de reforma da Previdência. Geral, o que eles queriam, eles, eu digo, mercados, investidores internacionais, os fundos, gestores, todos analisavam e não vai acontecer. O outro ponto é a questão de privatização da Eletrobras. Ele disse que não vai rodar dessa maneira, não está com bons olhos para essa privatização, essas questões de gerações. E aí o mercado falou, rapaz, será? Petrobras, mesma coisa, política de preço, que ele não concorda, não adianta melhorar a Petrobras se vai arrebentar a economia, então ele vai lidar um pouco mais firme com isso, vai querer os números para poder tomar as decisões, mas já sinalizou que não deve manter essa política de preço que teve a Petrobras, que foi tão polêmica, que causou até essa greve dos caminhoneiros, enfim, todo aquele imbróglio recente que a gente viu. Tudo isso somado em um dia de alta forte dos treasuries, dos títulos norte-americanos, e aí que são os mais seguros do mundo, aquele blá 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 todo que eu já venho comentando, se você vem me acompanhando, você sabe do que eu falo com relação a esses títulos norte-americanos. À medida que eles sobem, só um resumo rápido, à medida que eles sobem, a gente tem uma tendência de queda forte nos mercados mundiais, e hoje eles explodiram. Hoje os Estados Unidos derreteram, a gente teve aí o S&P 500 voltando, tendo uma queda que não tinha há 2 anos, o nível de queda, Dow Jones que não tinha uma queda dessa há alguns meses, e Nasdaq teve um sell-off forte, com os mercados, os investidores abandonando os papéis, setores de tecnologia, e aí soma a Itália com os problemas ali relativos com a União Europeia, se vai ou não vai, aquela briga Roma, Bruxelas, como é que vai ficar essa questão do déficit orçamentário, que eles falaram que não vão mudar. A Comissão Europeia já sinalizou que isso é você rasgar compromissos assumidos anteriormente, deu esse impasse. Só uma questão de que estava tudo caminhando direitinho com o Brexit, só que tem uma pressão do governo britânico para que saia logo, também pesou, juntou tudo numa bola só, e aí a gente já estava subindo bem, precisou realizar. Realizou e, conforme eu falei na abertura do mercado, fomos descendo em escadinha, se você for olhar. 86.100 não conseguimos nem romper, a gente fez 86 ali na máxima do dia, a abertura, que foi 86.084, 57, ligeiramente acima, e depois a gente veio caindo aí, batendo os níveis mais baixos, fomos descendo a 85.300, 85.400, pum, perdeu, 84.400, 84.500, pum, perdeu, 83.700, estabilizou, parou, respirou, poderia ir até 83.200, onde seria um suporte melhor, mas eu digo para vocês que devolvemos 70 a 75% da alta explosiva de segunda-feira. Viemos de um canal de alta fortíssimo, que já pega lá desde ali de meio de setembro, que eu venho comentando, e precisava dar uma realizada dessa com gosto, com força, que é bom, não é ruim. Agora, se você tem a mania de comprar quando o troço está lá no teto e vender quando o negócio se acaba, não tem jeito. Se você segue a gente aqui, se você acompanha os vídeos, você viu que isso poderia acontecer, principalmente que ontem eu alertei com a figurinha maligna formada graficamente, aquela cruzinha que poderia aí chamar uma venda, e chamou, chamou com força, chamou com disposição. E aí, principalmente, as estatais vieram sofrer bastante, papéis mais atrelados a índice derreteu, o Banco do Brasil caiu, a Eletrobras derreteu, a Petrobras caiu, todo mundo despegou, até a Vale também não conseguiu segurar a onda, mesmo com minério positivo hoje, cirurgia, vergalhão positivo também não aguentou, apanhou todo mundo, não sobrou ninguém, entre mortos e feridos, as atreladas a dólar, e mesmo assim, nem uma Brastemp, a melhor alta do índice Bovespa do dia de hoje foi a Suzano com 41,86, 2,09 de alta, então vocês estão vendo que não ficou nada espetacularmente maravilhoso assim, e eu digo a vocês, é um momento
muito importante, muito relevante para botar as barbichas de molho e analisar a bolsa. Falando, Márcio, até onde que pode ir esse Ibov? Esse Ibov, meu querido, ele pode dar uma caída e excelentíssimas investidoras, pode voltar até a região de 83.200, como eu falei. E aí, mais ou menos, a gente vai passar a média de 8, que já deu uma subida na região de 83 mil hoje. Amanhã deve ajustar, ficar em 83.300, 83.400 nessa marcação. A média de 20 está hoje colada com a média de 280 mil. Márcio, a gente pode cair até lá? Pode. Porém, a gente ainda tem suportes anteriores. E aí, se perder esse 83.200, a gente pode buscar ali os 81.800 e podendo aí, se perder essa região, sim, atingir os 80 mil pontos. Não vejo como muito provável atingir isso amanhã, mas se a gente tiver mais um dia pesado de queda, não duvide que também atinja isso. Então, é o momento de olhar, principalmente ver o mercado amanhã, como é que vai se comportar. Tem aí a informação do Datafolha, que vai sair a pesquisa já. Saiu uma hoje, mas o mercado aí já não ligou tanto assim, que era da Veja, e Big Data, falando do Bolsonaro com 54, e Alckmin e Haddad com 46, mas eu não digo que isso tenha pesado tanto não. Teve mais peso essas declarações do Bolsonaro, a declaração com o Paulo Guedes, que é o guru econômico aí para o governo do Bolsonaro se eleito, e aí sendo investigado, uma notícia que foi veiculada à Folha, a Folha que trouxe isso à tona, falando que a MPF está investigando relações à fraude, em questões de propina relativas aí a fundos de estatais, aí Petros, entre outras, Postales, e isso aí pode arranhar a imagem, vamos ver como é que isso vai rolar, como é que isso vai caminhar, mas tem uma tendência aí que, se realmente for comprovado, pode abalar bastante o governo. Com relação a coligações, a gente vê a Amoedo mais tendendo a apoiar Bolsonaro, a vice do Alckmin apoiando ele, a gente vê aqueles que a gente já sabia indo apoiar Haddad, que é a questão de PDT, PSOL, acho que, se não me engano, o Novo e o Alckmin abriram, deixaram para que quem quiser caminhe à sua maneira. E aí a gente ficou com um cenário mais ou menos desenhado, nada, digamos, espetacularmente diferente. É mais mesmo buscar esses dados, ver a pesquisa eleitoral, como é que ela performou, e aí sim, amanhã já traçar diretamente, já com essas informações dos cenários. O que eu vou passar hoje para vocês, nesse momento eu vou falar de mercado internacional, como é que rodou, o S&P 500 VIX, o índice do medo, explodiu, subiu muito, que demonstra um nível de aversão gigante aí do mercado internacional às ações, e aí a gente, como já estava fragilizado com essas questões de Bolsonaro, o fim do namoro acabou, foi ventilado isso tudo, não, ele não falou nada tão absurdamente, mas também não foi tão firme nas questões que, digamos, o levaram ao mercado comprar a sua ideia e apostar nele, então ficou meio que essa rusga. E também vamos olhar que o mercado estava querendo já realizar e precisando de algum gatilho. Utilizou esse, beleza, desceu uma ladeira, agora vamos rever com relação aos números que vão ser divulgados aqui há mais ou menos 17 minutos. São 18 horas e 43 agora. Você que está me assistindo ao vivo, tá assim, daqui a pouco, se você me assistir na gravação, não tem problema nenhum, já vai estar com os números na mão, já vai pegar essas informações que eu estou falando gráficas aqui para vocês, daqui a pouco eu vou soltar com relação aos papéis aqui relevantes, e vamos falar de Petro, vamos falar de Suzano, vamos falar de Gol, vamos falar de Vale, vamos falar de Banco do Brasil, os papéis que eu considero aí como chave em questão de se for bom ou se for ruim, o tipo de impacto. Até a Eletrobras também vou falar, que está na crista da onda com essas notícias aí de o desestatiza ou não desestatiza. E vamos para dentro agora diretamente com os números. Hoje, como eu falei, a queda de 70% a 75% do Ibov foi 83.679,11 pontos, menos 2,79% de baixa, uma baixa relevante. A gente teve um volume de 17,7 bi, é um volume que eu considero aí excepcional, é um volume bem acima da média do ano, média de mês, média com tudo tem direito, média muito boa. E essa queda, ela só não foi maior do que a queda de 10 de agosto,
ou seja, a gente pegou aí quase que 2 meses, literalmente aí essa foi a maior queda, né? Com relação a mais informações, teve o dólar hoje, que ele deu uma subida considerável, que ajudou aí os papéis da Suzano, com o dólar batendo 3,7635, com mais 1,42 de alta, com notícias aí até mesmo a guerra comercial. Hoje foi tudo à tona, foi uma festa. O Trump veio falar que pode, se houver retaliações, mesmo se houver a confirmação de retaliações da China, jogar tarifas sobre os 267 bi restantes. Aí, grande Cizinho, abraço meu camarada. Colocar uma tarifa em cima de 267 bi de dólares sobre os produtos importados da China. E aí, isso aí, meu querido, pode pesar e fez com que o dólar também desse essa puxada, essa subida hoje. Agora, indo diretamente aos números internacionais, depois de dar esse parecer nacional, a gente teve aí, como eu comentei já, o mercado descendo e descendo forte mundialmente. A gente viu aí os mercados, principalmente lá nos Estados Unidos, deram uma deteriorada pesada, performaram bem negativos, e isso fez com que o mundo, de certa forma, ficasse tenso, ficasse bem nervoso, haja vista que, à medida que os títulos de dívida norte-americana, e eu gosto de reiterar bastante isso, que vocês fiquem antenados com relação a esses títulos de dívida, à medida que você tem dados positivos econômicos por lá, cada vez mais se reforça essa tendência de alta dos títulos de renda fixa dos Estados Unidos. E aí, como são tidos como os mais seguros do mundo, a galera pula para lá e desova as ações, e houve essa desova forte mundialmente. A gente aproveitou que estava com um cenário mais complicado, com essas rusgas aí de Bolsonaro, e aproveitou também para entregar forte. Só para vocês terem uma ideia, a gente teve o S&P 500 caindo 3,29%, ou seja, uma queda relevante. O Dow 30 menos 3,15% e Nasdaq menos 4,08%. Como eu falei mais cedo aqui no fechamento, foi um sell-off, um dia de vendas pesadas nos Estados Unidos, e se refletiu para o mundo inteiro, cada um com seus problemas, mas somou todo mundo, ficou uma granada só no dia de hoje. Com relação ao S&P 500 VIX, esse bombou hoje seriamente, ele deu uma explodida muito forte, teve aí praticamente 43,95% de alta. É isso mesmo, 43,95% de alta. Foi fechar a 22,96 pontos. Isso mesmo, o índice do medo disparou nesse nível, 43%. Pra vocês terem ideia do nível de aversão a risco que tomou conta do mundo hoje. Então, essa desova foi uma desova pesada, uma desova forte mundial. E aí, dando continuidade aqui aos cenários baixistas, para você ter uma ideia, a gente teve DAX da Alemanha performando aí com 2,21 de baixa, FTSE da Inglaterra menos 1,27 de queda, e o Eurostoxx, que como eu sempre falo, conglomerado, uma média dos mercados internacionais, medida pelas ações base fortes aí da Europa, fechou com uma queda de 1,66, ou seja, foi uma média pesada de queda no dia de hoje. Não acabou sobrando muita coisa em pé. E aí a gente acabou também aqui seguindo essa toada bem negativa e desceu a ladeira. Com relação a dados norte-americanos, a gente teve hoje, mais cedo, divulgado, eu passei para vocês o índice de preço ao produtor, a inflação aos produtores, que se manteve estável. Isso aí acabou reafirmando, porque em relação ao período anterior acabou subindo e deu essa levantada, digamos, econômica, que acabou puxando os treasuries norte-americanos. Amanhã a gente continua com mais dados norte-americanos, 9h30 da matina a gente tem aí o índice de preços ao consumidor e o núcleo de índice de preços ao consumidor, mais conhecido como inflação. Vai sair a inflação norte-americana e o mercado também aí está bem tenso, bem receoso, porque há estimativas, há expectativas de que os dados venham acima também do esperado.
A questão do índice de preço ao consumidor vem a uma estabilidade, 0,2%, mas o núcleo vem ligeiramente acima, 0,2 antes 0,1 do período anterior. E meio-dia a gente tem o estoque bruto de petróleo com projeção de redução, ou seja, diminuição da alta dos estoques, de 8 milhões de barris da semana passada para 2,3 milhões de barris. Isso, se realmente ocorrer, somado ao furacão Michael que está atingindo a costa da Flórida, pode fazer com que o preço do barril, né, do petróleo, tanto o WTI quanto o Brent, dê uma puxada, subam. E aí isso pode auxiliar a Petrobras ou a reduzir perdas se tiver um dia negativo, ou propriamente a dar uma recuperada, já vista a queda que ela teve aí considerável no dia de hoje, que não foi também pouca coisa, não foi besteirinha. E agora sim, vamos falar diretamente aqui dos gráficos, dos papéis, porque não foi fácil o dia, eu sei, deu calor, mas é um dia que acaba abrindo oportunidades e precisávamos, né? A gente sabia que esse mercado não ia subir igual um foguete, igual um míssil para o alto e avante sem parar. Haveria realizações, a gente teve. Agora vamos ver se abre realmente as oportunidades interessantes aí que alguns papéis podem demonstrar. Começando, vamos falar aqui de Petrobras, um ativo que, desde que atingiu aquele pico na segunda-feira de quase R$27, né, 26,97, ele não conseguiu repetir a performance tão bem. Ontem tocou 27, mas veio fechar numa diminuição, né, da alta, e hoje acabou realmente performando em queda, uma queda de 3,24%, indo aí a 25,95 no fechamento e buscando o suporte que eu falei com vocês mais cedo de 25,75. Agora, Márcio perdeu 25,65, 25,50. O que acontece? Vamos buscar 25,25. Também eu comentei de manhã. Se perder 25,25, aí a gente pode cair rumo aos 24,50, 24,60, que é um suporte onde deverá passar também a média de 8. E aí, respira, vê como é que vai se tratar, se vai cair mais ou se vai dar uma recuperada. Mas é assim o cenário para a Petrobras. Para cima, Márcio, para cima, a gente precisa literalmente romper os 26,30. Grande Fernanda, boa noite! Se nós tivermos aí um rompimento dessa região de R$ 26,30, R$ 26,40, a gente ganha uma pressão, ganha uma força rumo à barreira novamente de R$ 26,70, e aí a gente pode brigar na questão dos R$ 27,00, vamos ver como é que fica, se vai conseguir romper, engatar mais ou não. Mas eu ainda falo para vocês, o limite que eu vejo para a Petrobras, se romper 27 é 27,50, muito curto. Somente acima disso que a gente abre um campo que pode levar o papel a 28,50, até mesmo a R$30. Até lá, a gente tem esse viés que está baixista depois desse pico de segunda-feira e podemos descer aí a ladeira consideravelmente até a região desses 24,40 e 24,50. Beleza, galera? Agora, caindo para Vale 3, Vale Ordinária, o ativo acabou num dia em que o minério subiu e o dólar subiu, dois fatores que ajudariam bastante ela preferiu seguir o cenário de descer ladeira e até um viés baixista que ela tinha aí. Corroborou-se no dia de hoje, não conseguiu ensaiar aquela recuperação que eu comentei ontem e hoje de manhã, que precisava superar a região de 58,40 para dar aquela respirada boa, aquela puxadinha rumo a 60, 62, quem sabe. Não conseguiu. O melhor momento dela na abertura, aí praticamente 57,38, depois ela chegou a 58,14, não aguentou. Desceu a ladeira, foi descendo, perdeu ali de vez ali os 57. Quando perdeu os 57, chamou venda até o suportezinho que eu havia comentado com vocês, nessa região de 55,82. E se aguentou bem nisso. Veio fechar R$56 aqui no after e podemos ver se ela vai aguentar esse tranco. Se ela não aguentar esse tranco, aí a coisa complica, aí a gente pode ver o papel descendo um pouco mais, e isso pode levar esse ativo até níveis realmente complicados de poder voltar para a faixa de 53,53, ou seja, olho vivo, perdeu essa região, pode complicar, chamar uma vendinha um pouco mais relevante para 53,53, 53,60,
e poderá culminar até num cenário mais negativo de todos, 51,70. Então, olho, Vale está para queda e vamos ver se ela consegue reverter isso. Até lá, eu olho para ela mais para venda do que para compra. Banco do Brasil, outro ativo aí, sofreu bastante no dia de hoje, 4,35 de baixa. O papel abriu a 38,20, quis ensaiar alguma coisa ali, ver se conseguia ganhar um pouquinho de fôlego, pelo menos ver se rompia a região de 38,40, 38,50, não conseguiu. Acabou performando queda, desceu a ladeira, nem deu pro cheiro e foi caindo. Tem mais espaço para cair, infelizmente. Agora é ver se ele vai conseguir aguentar o tranco. Primeiro passo de suporte é essa região de R$ 35,92, R$ 36, ou seja, tem ainda condição para cair um pouquinho mais por causa do gap que foi aberto na segunda-feira de alta, que é aquela diferença do fechamento para abertura. Então, tem espaço para vir a cair mais. Se amanhã tivermos notícias positivas, eu quero que vocês marquem bem isso que eu estou falando. Na abertura a gente já vai ter uma noção, tanto da pesquisa eleitoral quanto do que pode vir. Se tivermos notícias positivas relativas aí a Bolsonaro, enfim, a gente pode ter uma reversão positiva do quadro, porque a gente teve alívio dos indicadores aí de compra no dia de hoje, mas eu tenho que passar os dois cenários para você ficar literalmente já treinado, já ficar literalmente ambientado e ciente de como agir e como fazer no pregão de amanhã, beleza? Então, por isso eu estou passando esses cenários de baixo e vou passar os de alta também. Para cima, se a gente conseguir aí, mais uma vez, se a gente conseguir romper a região aí do último topo que a gente teve, aí eu só entro em compra no Banco do Brasil acima realmente dessa faixa de 38,40, 38,50, a gente pode engatar uma pressãozinha generosa, uma barreira de 39, 39,20, e aí se a gente conseguir passar isso é 39,70, e aí é para 40, e vamos embora. Esses são os dois pontos para vocês. Agora, com relação a Gol, que papelzinho, eu tinha comentado na abertura que a região, se fosse abaixo de 14,70, poderia chamar a venda, já foi bem mais abaixo que isso, para 14,45 na abertura e foi a máxima do dia e só fez descer. Oscilações bem no curtinho, mas não deu, principalmente quando ela perdeu os 14,15 ali, que foi a mínima de ontem, aí ela chamou uma venda pesada, foi buscar ali o primeiro nível de suporte, a região de 13,70, e depois praticamente engoliu a alta inteira, que ela partiu desde 13,37, na mínima de segunda-feira, engoliu, desceu, foi fechar a 13,36, é verdade, mas fez mínimo em 13,16, e esse ponto é importante e interessante, porque foi a linha de rompimento onde deu o grande salto para segunda-feira. Eu tinha traçado um Fibonacci que levava a gente de 11,70 até 13,15. Como a gente tocou, se perdermos essa região desses R$13,15, pode chamar venda, rumando aí, primeiro na faixa de 13 e depois podendo nos levar até R$12,60, R$12,56. Campo de cima, precisamos romper a faixa de 13,70 e aí a gente pode engatar uma recuperação rumo à faixa de 14, 14,15 e aí depois a gente começa a pensar com mais carinho nos 14,50. Então ainda tem muita água para rolar, tem muita coisa para caminhar, mas esses são os pontos aí para você monitorar em Gol para amanhã. Com relação a Suzano, papel tentou, se esforçou, até deu uma boa corrida, e conseguiu chegar à região de 43,03, que era onde a gente tem ali uma marcação, uma resistência pesada para o papel. E se rompesse aí, engataria uma tendência de alta bem bacana, poderia levar a gente para 44, 45, quase chegando aos 46, mas ela testou e negou fogo. Não conseguiu aguentar, uma pressãozinha de queda, ela subiu um pouco, comparado ao dólar que deu uma boa puxada e normalmente se engataria aí 4, 5% de alta, tranquilo. Ficou só com 2,09 de alta, foi a maior alta do índice e o papel acabou aí fazendo uma figura de reversão forte, gráfica, rapaz, que se a gente tiver um dólar em queda amanhã, esse ativo aí pode devolver muita coça, principalmente se ele for aí abaixo da mínima de 41,61. Se for abaixo dessa mínima,
gente pode descer a R$ 40,80 e podendo engatar até a região de R$ 40, R$ 39,80. Então, olho nesse ativo. Para cima, eu olho, não tem jeito. Furou R$ 43, aí a gente tem uma pressãozinha bacana de compra. Atrelar, aguarde e confie. Agora, vamos passar aqui maiores altas, baixas, maiores volumes e mais negociadas para a gente fechar o nosso fechamento do mercado de hoje. As maiores altas, a gente teve aí Suzano com 2,09 de alta, Natura 28,20, 1,43 de alta. Na sequência, a gente teve a Embraer com 1,06, 18,90. Depois tivemos Fibria, Cielo, JBS, Klabin e WEG. Nas maiores baixas, nós tivemos aí Gol 4, com 9,91% de baixa. Foi a maior baixa do índice no dia de hoje, disparado. E depois a gente teve a Eletrobras, que chegou a estar caindo muita coisa, mas muita coisa mesmo. E eu vou até comentar da Elet 6. E acabou dando uma reduzida forte na queda, ficando só com 9,10% de queda na Elet 6. Mas é porque a gente chegou a 22,80, galera. O caldo engrossou feio pro papel. A gente fechou a 24,35. Bem verdade, abrimos com um gap de queda forte em relação ao fechamento de ontem. O fechamento de ontem tinha sido 26,79. A gente abriu a 24,99. Vamos fechar em 24,35. Então, se tiver qualquer notícia melhorzinha, galera, a gente tem tendência a puxar uma compra para esse ativo. Então, fiquem de olho se esse papel conseguir performar, olho nisso, se conseguir performar acima dessa região de R$ 25, pode chamar uma comprinha aí interessante, rumo aí à região de 26, 25,50, R$ 26 de cara. Para baixo, se a gente realmente vê o ativo rodar abaixo dessa faixa aí de 25, rodar abaixo de 25, abaixo de 23,99, pode chamar a gente com uma queda para 23,50 e voltar para o fundo aí de 22,80. Beleza, galera? Continuando aqui nas maiores quedas, tivemos MRV com 7% de baixa, Via Varejo 6,5% de queda, Usiminas 6,49% de baixa, CSN 5,5%, Smile 5,47%, Ultrapar 5,42% e Santander 5,17%. Os ativos que tiveram excelentes altas devolveram forte no dia de hoje. Normal. Maiores volumes, a gente teve a Petrobras com 2.148. O segundo maior volume do dia Vale 802 milhões e Banco do Brasil 781 milhões, fechando top 3. Mais negociadas do dia, a gente teve a Petrobras com 83.900 negócios, JBS fazendo aí o segundo maior número de negócios do dia. Olha que surpresa interessante aí. 48.474 negócios, 0,33 de alta. E Banco do Brasil, menos 4,35 no dia de hoje. Como eu já comentei para vocês, 37,30. Fechou top 3 de mais negociadas com 37.627 negócios. Galera, eram essas as informações para passar para vocês. Um grandíssimo abraço, uma excelente boa noite. Amanhã, 9h30 da manhã, na abertura do mercado, estaremos juntos aí para falar um pouco mais a respeito dessa questão, até mesmo aí. Eu vou até dar uma olhadinha antes de a gente fechar, só para ver se pipocou, se saiu realmente alguma coisa a respeito aí dessa intenção, essa pesquisa, que estava falando aí que ia sair às 7 e tal. Vamos ver se já saiu realmente, se ela já pipocou, e se pipocou, vamos ver o que rolou com relação a ela. Vamos lá, porque isso já pode mexer bastante aí com relação ao mercado, não só no dia de hoje, que já só essas especulações já fez muita gente também embolsar lucros, ficar de fora, olhando aí o mercado para amanhã. E aí, como a gente já está com essa notícia aí já está no horário, não custa a gente dar uma dissecada, ver se realmente já saiu. Deixa eu ver aqui, dando uma consultada nas agências de notícia, nada ainda, galera. Então, ainda não saiu. Vamos encerrando por aqui. Amanhã a gente disseca isso na abertura às 9h30 da manhã. Combinado? Grande abraço a todos, excelente noite! Tchau!